Todos os dias, aqui no programa Viver é Melhor, estamos conversando sobre saúde. O nosso tema hoje é fibromialgia. Já entendemos um pouco mais sobre esse desafio e agora a gente pergunta para o nosso convidado. Doutor, a gente viu que os sintomas muitas vezes são confundidos com outras doenças, a gente pode demorar para dar atenção a eles. Isso acaba fazendo com que o diagnóstico da fibromialgia seja demorado, seja muito retardado? Na maioria das vezes, infelizmente, sim. É um diagnóstico que acaba sendo retardado, exatamente por tudo que a gente colocou. O paciente procura outros especialistas, porque dificilmente vai atribuir a causa da sua dor a um problema reumatológico, quando às vezes tem uma dor torácica, uma dor abdominal, então vai acabando procurando determinadas especialidades, que também se o especialista não conseguir reunir todas essas peças do quebra-cabeça, acaba também não chegando a um diagnóstico. Então, assim, a fibromialgia, cada vez mais, sim, o diagnóstico vem sendo mais precoce, mas a gente quer ainda mais precocidade. A gente quer, Precoce a gente pensa em quê? Quanto tempo? infelizmente, uns 6 meses. Quando precoce, 6 meses. Mas a gente recebe pacientes com 2 anos de evolução que nunca foram tratados, que nunca foram diagnosticados. Então, a gente quer mais precocidade ainda. Porque, obviamente, se você faz o diagnóstico mais precoce, você identifica o fator desencadeante, muitas vezes mais precocemente, você consegue tratar melhor esse paciente e consegue resgatar o paciente aí desse ciclo vicioso de dor, incapacidade, dor, e acaba que você vai avançando na doença e, se não tratada, com certeza o tratamento vai sendo prejudicado. O doutor falou sobre a importância do especialista conseguir juntar esses pontos, esses sintomas. Mas como é que dá para fazer isso se eles são tão diversos e muitas vezes nem o paciente percebe? A gente vai acompanhar agora mais uma participação da doutora que está colaborando com a gente, doutora Helena Kaziyama, que vai falar um pouco sobre isso, sobre como eram feitos os exames para diagnosticar a fibromialgia antigamente. E depois o doutor Tiago comenta com a gente como é que isso é feito hoje em dia. Vamos acompanhar. Fibromialgia pode estar associada a outras doenças reumatológicas e pode confundir o diagnóstico. Há 10 anos, o médico apertava pontos pré-determinados do corpo para identificar se o paciente sentia dor. A doutora Helena Kaziyama demonstra como era o procedimento. Então, era mais ou menos isso. Você tem dor, é dor ou pressão aqui? Não, é dor. Tá. É dor ou pressão? Aqui. Esse lado mais é pressão. Dor ou pressão? Dor. Dor ou pressão? 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 São mais ou menos esses pontos que ele palpou? Aqui é pressão. Isso, então. Teve mais dor, né? Ai, Aqui também, dois. Aqui, aqui dói? Aqui também? Aqui também? Aqui também? Aqui também? E aqui também. A grande maioria, acho que teve mais do que 11 pontos que estavam doendo, né? Então, acima de 11 pontos era considerada como critério diagnóstico para a fibromialgia. Só de olhar para a expressão da paciente, a gente já sente dor também. E aí, a gente vê um pouco de como era a avaliação. O senhor falou que era com base na dor que o paciente sentia. Muito E 11 pontos já eram o suficiente para dar o diagnóstico, independente de qual parte do corpo eles acontecessem, é isso? Exato, muito centralizado na dor, né? Então, a partir de 2011, as sociedades principais do mundo que estudam fibromialgia, Colégio Americano de Reumatologia, propuseram critérios diagnósticos, que são critérios que descentralizaram da dor. Então, sim, a dor ainda é muito importante, a dor tem que estar presente. Por exemplo? Não. Hoje a gente tirou a importância dos tender points. O que é isso que a doutora estava explicando? São tender points, são os pontos dolorosos que era atribuído que o paciente com fibromialgia tivesse pelo menos 11 dos 18 tender points, dos 18 pontos dolorosos que eram palpados na consulta médica. Hoje a gente descentralizou da dor, então a gente ainda avalia a dor. De que forma? A dor ela é avaliada por uma escala de dor generalizada. Como que isso é feito? São 19 áreas do corpo em que você não vai palpar, você não vai pressionar para perguntar se o paciente tem ou não dor. É o paciente que vai te relatar se ele tem dor em alguma ou em todas ou em parte dessas 19 áreas dolorosas que são pré-estabelecidas. Junto com isso, para compor o critério diagnóstico, são investigados outros sintomas, como alterações de sono não reparador, alterações de memória, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor abdominal, então, outros sintomas que tradicionalmente não eram, pelo menos, utilizados para o diagnóstico de fibromialgia de 2011 para trás. Então, esse critério ele é mais recente, é uma coisa um pouco mais recente, 2011, né?
nós só temos aí 4 anos. E o mais importante, o que chama a atenção foi realmente, de certa forma, a gente abandonar os tradicionais pontos dolorosos. Por que os que houve tender essa points. atualização? Por vários motivos. Quando a gente muda um critério diagnóstico, o que é que a gente quer principalmente? Aumentar a sensibilidade desse critério. O que é sensibilidade? Você diagnosticar mais pessoas e diagnosticar mais pessoas precocemente. Então, foi visto que com o critério antigo, muitas pessoas com fibromialgia não eram diagnosticadas, porque você tinha que ter 11 daqueles 18 pontos dolorosos. E uma coisa muito importante que foi vista é que com os critérios novos, a gente acabou fazendo mais diagnóstico de fibromialgia em homens. Porque existem estudos que, comparando homens e mulheres, as mulheres conseguem completar mais rapidamente aqueles 11 tender points tradicionais e os homens não. Então, as mulheres têm 10 vezes mais chances de ter 11 pontos dolorosos pré-determinados no corpo em relação aos homens. Às vezes Então, o homem tem 2 ou 3 pontos isso de não dor. quer dizer que ele não tenha doença. Não quer dizer, porque a gente e tem um valoriza impacto grande hoje, na qualidade de vida, mas não era classificado, então. que a gente valoriza hoje outros sintomas que não apenas a dor. A gente descentralizou da dor o diagnóstico da fibromialgia. E não há exames de laboratório que acusem fibromialgia, o que é uma grande dificuldade, inclusive, para a doença, não é? Infelizmente, não. E é até mais angustiante para o paciente do que para a gente. Então, o paciente, a medicina tradicional, a medicina ocidental, você primeiro tem que ter um diagnóstico. Tudo tem que ter um diagnóstico. O número tem que estar alterado, tem que alguma ter imagem. um número, tem que ter uma imagem, sempre tem que se chegar a um diagnóstico muito rápido e as coisas não funcionam assim porque a gente está falando de uma ciência inexata, que é a medicina. E um segundo ponto, não existe um marcador específico. O lúpus tem alguns marcadores, o FAN tem alguns outros marcadores, a artrite reumatoide tem um outro marcador, que é o fator reumatoide. A fibromialgia a gente não tem esse marcador. Talvez nunca saia esse marcador, porque é um mecanismo completamente diferente. Ela não é uma doença inflamatória, ela é uma doença não inflamatória, de interpretação de dor no sistema nervoso central. Então, talvez esse marcador nunca saia. Ou talvez sim, mas os pacientes ficam muito ansiosos, porque não tem esse marcador. Então, a gente tem que colocar o paciente que o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico clínico. O que é um diagnóstico clínico? Independe dos exames laboratoriais para serem feitos. Quer dizer que nós não vamos solicitar exames para compor o diagnóstico? Não, porque faz parte do critério diagnóstico para chegar à fibromialgia que você exclua outras doenças que possam estar ocasionando os mesmos sintomas. Às vezes, um problema de tireoide descompensada, um hipotireoidismo, uma baixa produção do hormônio tireoidiano pode fazer os mesmos sintomas do paciente com fibromialgia. Se você não investigar, você não vai fazer o diagnóstico e vai acabar rotulando um paciente que, na verdade, não era fibromialgia, ele tinha um problema de endocrinológico. E aí a gente percebe que muitas vezes é difícil chegar ao diagnóstico, e não é porque não é um exame que aponta que a doença não existe. E aí a gente vai continuar no próximo bloco falando um pouco sobre isso e também sobre como chegar num tratamento. Peço licença à nossa convidada por um instante, que vai explicar para a gente já como é que esse tratamento é feito. Já que não dá para fazer um exame para apontar, o que eles levam em consideração? São perguntas que a gente tem que responder ainda ao longo do programa hoje. E vamos responder também as perguntas dos telespectadores que estão participando do nosso programa. Mas para a gente preparar agora o nosso coração, o nosso espírito para a prece, que nos fortalece para enfrentar os desafios da vida, os da saúde principalmente, trazemos uma mensagem do Evangelho de Jesus e que está publicada aqui no livro que nós estamos estudando hoje, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. O irmão Paiva Neto publicou aqui diversas partes da Bíblia Sagrada, estudando e refletindo sobre esses trechos. E nós encontramos um deles aqui na página 260 da versão ilustrada, 250 da versão tradicional. Nós preparamos então agora esse momento de estudo, de prece, com essas palavras. O divino pedagogo lecionou no Evangelho, consoante Mateus, capítulo 6, versículo 33, e Lucas, capítulo 12, versículo 31, excelsa mensagem, a que Alziro Zaru chamou de fórmula urgentíssima de Jesus. Abrir aspas. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Fechar aspas. Continua, irmão Paiva Neto. Sob esse amparo absoluto, afiançado pelo supremo comandante deste planeta e garantido a todos os que cumprirem, com fé realizante e denodo, seus deveres e direitos, que começam no Espírito, encontramos no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Abrir aspas.
Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Fechar aspas. É o que Jesus nos ensina. Quando nós buscamos o que é sagrado, o que é divino, o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, tudo o que precisamos materialmente nos é acrescentado. Esse é o nosso pedido agora no momento de estudo e prece que nós vamos acompanhar. Vamos às palavras do irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 59 anos de comunicação 100% Jesus.